Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 8 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos ou que introduziremos hoje para desdobrar em cada um dos dias da semana será o Filho Prometido. O texto que servirá como base para o nosso estudo da semana encontra-se em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, que diz assim, aliás, versos 2 e 3. Que diz, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Logo após o pecado cometido por Adão e Eva lá no Jardim do Éden, a expectativa do que aconteceria estava quase que fazendo com que os dois tivessem um ataque cardíaco ali no Jardim do Éden. O Senhor Deus havia chegado, eles tinham ouvido os passos dele caminhando pelo jardim, e o Senhor Deus perguntou, Adão, onde você está? Não porque não soubesse da resposta, mas para poder fazer com que Adão e Eva se apercebessem da loucura que estavam fazendo ao tentar se esconder do Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Quando esse encontro finalmente aconteceu, Deus perguntou, por que você está se escondendo? Ele disse, comi do fruto que o Senhor disse para eu não comer, e eu percebi que estava nu, e então me escondi da tua presença. E um diálogo todo vai se desdobrar ali, Deus vai dizer, você comeu do fruto que eu disse para você não comer, e ele vai lançar a culpa sobre a esposa, depois a esposa vai lançar a culpa sobre a serpente, mas na prática os dois estavam, na verdade, lançando a culpa sobre o próprio Deus, porque o pecado faz isso com a gente. Deus poderia, naquele momento, ter simplesmente, com a força de um pensamento, ter acabado com a humanidade. E recomeçado a partir do zero. Mas o seu amor era tão grande que ele olha para Adão e diz, ok, já que você ouviu a voz da sua mulher, então maldita é a terra por tua causa. No suor do teu rosto você vai comer o seu pão. A terra vai produzir espinhos, cardos, abrolhos, e para você poder conseguir tirar o seu sustento dela vai ser muito difícil. Olhou para a mulher e disse, bem, já que você deu ouvidos à serpente, então em dor vai gerar filhos. E o seu desejo será por teu marido, ele te dominará. Olhou para a serpente e disse, ok, você pretende fazer com que o ser humano seja seu aliado? Pois eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessa promessa, Deus estava dizendo que através da mulher nasceria um descendente que esmagaria finalmente a cabeça da serpente. É claro que logo depois que o primeiro filho veio ao mundo, Caim, inclusive um texto que vai ser mencionado aqui no nosso guia de estudos, do livro O Deserto das Nações, na página 31, que diz assim, depois que Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam o cumprimento imediato dela. Receberam alegremente seu primeiro filho na esperança de que fosse o libertador. Contudo, a concretização da promessa ainda demorou. Eles esperavam agora que o primeiro bebê que apareceu na terra, que foi Caim, que pudesse ser finalmente o libertador. Quantos milênios mais tarde é que Cristo Jesus nasceu? Essa mesma promessa foi depois feita a Abraão, a Isaac, a Jacó. Essa promessa foi feita posteriormente ao próprio Davi, para que ele pudesse compreender que o Messias viria da sua família. Mas o que é mais interessante é que talvez nenhum deles conseguiu perceber o aspecto mais fantástico dessa criança. A maior parte deles esperava que fosse um filho nascido de um homem e de uma mulher e que recebesse uma espécie de adoção da parte de Deus para que pudesse fazer um grande trabalho de libertação. É provável que nenhum deles tenha chegado à conclusão de quem realmente seria essa criança. É na carta aos Hebreus que vamos descobrir a maior de todas as revelações. Esse bebê
seria ninguém menos do que o próprio Deus encarnado em ser humano. Nessa semana, vamos ter a oportunidade de poder entender como é que essa promessa foi tão grandiosa e como ela realmente aconteceu. O que é que a carta aos Hebreus tem a falar a respeito da chegada do Filho? Vai ser fantástico estudar sobre isso nessa semana. Só para você poder ter um vislumbre do que a gente vai estar vendo, amanhã o nosso tema será Nesses Últimos Dias, falando sobre a chegada de Cristo Jesus. Na segunda, Deus nos falou pelo Filho. Na terça, Ele é o resplendor da glória de Deus. Na quarta, por meio dele, Deus fez o universo. Na quinta, hoje eu gerei você. Portanto, nessa semana, você pode perceber que todo o tema dessa semana está baseado nos versículos 2 e 3 da carta aos Hebreus, que com certeza traz uma teologia tão grandiosa que alguns teólogos chegam a dizer que há tanta teologia compreendida dentro desses dois versículos quanto existe em João no capítulo 1, quando você começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tão rico quanto João capítulo 1, nos primeiros versículos, é Hebreus, no capítulo 1, versículos 2 e 3. Essa semana vamos ser ricamente abençoados através desse estudo. Vamos orar a Deus e agradecer porque Cristo Jesus veio para poder ser Deus conosco. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado por Cristo Jesus. Ajuda-nos a podermos compreender nessa semana a grandiosidade do presente que o céu deu à terra. Pois é no nome de Cristo que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?